Juan, sou egresso da rede, né, Instituto Zé Guedes Cavalcante, lá em Cabedelo. Eu sou competidor na modalidade alto risco e resgate no plano. Já participei da UBR também, mas a minha especialidade é mais, né, das TJR, que são modalidades de resgate no plano e alto risco. Tem algumas competições internacionais lá no Chile, nacionais que sempre acontecem lá em São Paulo, regionais no espaço cultural, e a UBR tive algumas participações também. O que eu vou falar hoje, tá? Eu vou falar um pouco sobre a arena. É muito importante falar sobre a arena para vocês identificarem quais são os obstáculos que vocês vão ter que programar para superar. Que é a ideia de fazer esse resgate e justamente superar os obstáculos que vão ter na pista. Vocês estarem totalmente preparados para esses obstáculos. Vou mostrar aqui alguns exemplos de pista, tá? Não vai ser provavelmente a pista que vai estar lá, né? Mas eu vou falar o que pode ter, o que não vai ter, tal, explicar para vocês a ideia de sensores e motores, tá? Como é que funciona a lógica dos sensores e motores. Dar um exemplo de um segue-linha básico, né, para o robô se orientar. Dar uma ideia de obstáculo também para vocês. Falar um pouco sobre a placa. Essa placa que eu coloquei é a placa Lego, tá? Que o Estado está, enfim, entregando recentemente. Eu acredito que a maioria tenha, se não tiver, eu vou dar a ideia, vocês vão aplicar depois, né? E mostrar alguns vídeos ali de exemplo de tudo que eu vou falar, tá? Primeiramente, o que pode ter lá na arena, né? Ela vai ser composta por dois níveis, no caso, dois pisos. Vai conter o piso inferior e o piso superior. No piso inferior, vai ser o local onde o robô vai começar a sua trajetória, tá? A superfície, obviamente, vai ser clara, forma branca, e vai ter algumas linhas pretas, como vocês podem acompanhar aqui. Que vocês têm que se preparar, tá? Obviamente, para retas, curvas de 90 graus, pode conter curvas em S também, pelo que eu li no documento. Gaps é onde o robô vai passar dessa primeira linha, vai se encontrar depois. Então é muito importante o segue-linha de vocês estar bem afiado, tá? Lombadas, muito importante vocês verem a altura do sensor, que vai estar em relação à pista, para não bater na lombada. Obstáculo, onde vocês vão ter que identificar o obstáculo e desviar. Vou mostrar um pouco também como é que vai funcionar. Rampas, vai ter, pelo que eu entendi, vai ter dois tipos de rampas, que vai ser essa rampa móvel e essa rampa meio que fixa, né, que ela não se mexe, né, para poder subir o piso superior. E lá no piso superior, vai ser a área de finalização, tá, do desafio. Qual que é o objetivo dessa pista? É você pegar o objeto-alvo, que vai ser uma lata, tá, enfim, uma lata metálica, virar essa lata e deixar virada no local preto, tá? Esse é o desafio. E depois parar no local verde. O início do piso superior vai ser marcado por uma fita vermelha. Para quê? Para que colocar uma fita vermelha no início? É muito importante a gente meio que trocar a programação que o robô vai estar executando, porque tipo, o robô vai estar pronto para fazer a parte do piso superior, que vai ser obstáculo, lombada, esse tipo de coisa. E quando eu coloco a fita vermelha, eu falo, ó, quando o robô identificar essa fita vermelha, ele vai estar na área ali meio que de descarte, né, a área de finalização. Então ele vai fazer outras coisas. Tá? É muito bom você se programar. A área vai ser um quadrado, tá? Vai ter paredes laterais de 10 centímetros de altura. E o que acontece? Quais são os desafios que podem conter, tá? Vocês devem estar prontos para isso. Gaps, que foi o que eu mostrei aqui, esse vazio. Lombadas e podem ter alguns obstáculos também, tá? O nicho de descarte para lata vai ser um quadrado preto de 25 por 25 e ele pode estar em qualquer local do piso superior, né? Vai ser um quadrado, enfim, ele pode estar em qualquer local por ali e o robô você vai ter que identificar, procurar e encontrar para descartar a lata. Para finalizar, o robô deve encerrar a prova parando sobre o quadrado verde, que vai estar depois desse quadrado preto. 25, 25 também, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de pista para vocês, enfim, identificarem como é que pode estar localizado. Talvez não esteja assim, mas aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo de outras competições que eu já participei, inclusive. Aqui é onde tem obstáculo, lombadas, curvas em S, pode ter com 90 graus. Aqui, ó, esse é um exemplo de quadrado verde, né, que o robô vai ter que passar por ele, deixar no quadrado preto e voltar, né, pode estar lá no piso superior. Enfim, vocês vão se preparando
e tomara que dê certo, tá? Aqui eu trouxe o exemplo da programação na Lego, né? Que é o que eu acredito que vocês vão ter. Eu já programei Arduino, já programei TX também. Por isso que eu vou mostrar a lógica, que a lógica vocês seguem para qualquer tipo de placa. Mas eu vou falar aqui um pouco sobre a Lego, que é a que o Estado está disponibilizando, né? Na Lego, vai ter três meio que tópicos, né? E três classes, que é essa parte verde, tem essa amarela também e a vermelha. A parte verde fica a classe dos motores. Então, o que for relacionado ao motor, que é o motor de som, motor de girar também, vai ficar na parte verde, tá? O amarelo é o que provavelmente vai ser mais usado também, junto com o verde, que é a lógica da programação. Aqui é onde você inicia a programação, aqui você coloca um tempo, né, para executar, aqui você coloca um loop para a programação estar rodando em loop, e switches. Eu vou explicar para vocês não se perderem, tá? E vermelho é a parte que contém todos os sensores, né? Muito importante também. Falar um pouco sobre os sensores e motores que a gente mais usa, tá? Eu já usei, uso várias vezes, obrigatoriamente fazer o ceguinha usando esses sensores e esses motores. Falar um pouco sobre os sensores primeiro. Existe o sensor ultrassônico, né? Que ele... Como é que funciona o sensor ultrassônico? Ele manda o sinal e recebe o sinal. Ele vai identificar em quantos centímetros ele está recebendo esse sinal, tá? Então, quando vocês forem programar, vai estar lá centímetros, vocês vão colocar a porta. É dessa forma que ele funciona. Sobre os sensores, esse aqui é o mesmo sensor, tá? Mas é porque ele pode ser usado de duas formas diferentes, que é a forma de sensor infravermelho, que pode ser chamado de reflexão também, que ele manda o sinal para a pista, recebe e ele identifica de 0 a 100, né? As partes claras vão mais perto de 100 e a escura vai estar mais perto de 0, tá? E tem o sensor de cor. O sensor de cor, vocês vão provavelmente usar muito também, que ele já identifica direto o verde, vai aparecer preto, tem até um quadradinho vermelho aqui que eu coloquei. Mas para ele funcionar bem, vocês têm que colocar a altura certa, ele é um pouco mais chato de trabalhar. Reflexão, só para fazer o segmento, eu gosto mais de reflexão, mas sensor de cor vai ter obrigatório ter um para pelo menos poder identificar o verde, identificar a faixa vermelha, isso se vocês conseguirem se preparar para o piso superior. Eu recomendo que vocês sigam primeiro a lógica de completar o piso superior, para depois se preocupar com o piso superior, que é um pouco mais difícil. Se vocês não pontuarem embaixo, dificilmente lá no piso superior vocês vão pontuar. E sobre o motor, ele tem três formas de usar, tá? Tem a forma individual, que é onde você declara só o motor. Esse D aqui seria a porta da placa. A placa, na parte dos motores, ela vai de A, B, C e D. Ela comporta quatro motores. Então, esse aqui é a forma do motor individual, onde você vai colocar a potência. Aqui vai botar a quantidade de giros, por exemplo. Vou mostrar um pouco mais na frente. Tem os motores unidos, né? Motores em conjuntos. Quando você vai colocar os dois motores aqui, a porta, que vai estar localizada aos motores, e a potência que você colocar aqui vai ser jogada para os dois motores. E os motores bidirecional, né? Onde você vai declarar dois motores, né? Duas portas, mas vocês podem colocar uma potência diferente para cada motor, tá? Um exemplo de segue-linha. É obrigatório. João, tem uma pergunta. Certo. Deixa eu ver aqui. Qual que é a pergunta? O pessoal da em cima não é o Medeiros. É sobre o que eu estou falando, que ela está perguntando, é isso? Qual é a pergunta? Boa tarde. Está me Boa tarde. escutando? Sim. Escutamos sim. Que a imagem está um pouco lenta aqui, mas eu acho que o áudio tá bom, né? A gente está vendo todas essas questões aí que você apresenta, né, dos sensores e tudo mais, só que eu acredito que você até vai apresentar aí um modelo, que você já apresentou dos motores, vai ser da interface que a gente está utilizando aqui na escola também, que é dos kits que foram entregues aqui pela Secretaria da Educação, né, os kits da ESTE, né, que é a Conecta. Tem vários nomes, né?
Mas aí o maior problema que a gente está enfrentando no momento é a questão da quantidade de portas de leitura de sensores, né? Que são apenas 4 numa única interface, Sim, sim. E também apenas 4 portas de motores. Então, a gente tem 4 portas de sensores, 4 portas de motores, e considerando o edital, né, com todas as especificidades de quantidade de motores, por exemplo, para fazer uma possível garra, quantidade de motores para fazer um possível giro, fazer o motor funcionar, fazer o robô andar, desviar objetos, identificar a linha faixa preta com, por exemplo, curva de 90 graus, que só aí requer no mínimo 2 sensores de cor, né? Então, todas essas especificidades dentro da condição do edital, a pergunta que eu deixo é possível com Cara, é o com esse... seguinte, eu participei, tá, da competição TJR com esse robô, e é possível, né? Já que você perguntou, eu vou falar um pouco sobre as dicas que eu utilizei para mim e que deu certo. O segue-linha você tem que fazer com 2 sensores. Fazer com mais de 2 é muito difícil, tá? Porque você vai estar tirando uma porta dos sensores, que só comportam 4. Para identificar o obstáculo e diferenciar da lata, você pode estar usando 2 sensores de obstáculo para fazer essa diferença. Você pode arrumar outra forma também, mas é preciso diferenciar. Aí você já completaria o quê? Os 4 sensores. Você já estaria usando os 2 de linha e 2 de obstáculo. Você pode colocar só um de obstáculo também para fazer isso e usar 3 de linha para poder ser, por exemplo, 2 ser de reflexão para ver o preto e branco e o outro ser de cor para identificar o verde, para identificar a linha vermelha, né? E em questão dos motores, para fazer a segue-linha, né, para o robô se movimentar, é obrigatório 2 no mínimo, né? É o que geralmente a galera usa, eu uso também só 2. E para a garra, para essa modalidade é um pouco mais complicado, por quê? Porque não a garra só vai ter que fechar, como ela vai ter que girar, certo? A dificuldade maior é fazer essa infraestrutura, né? De conseguir colocar ali 2 motores na garra, de uma forma que ela consiga fechar e também consiga girar sem se atrapalhar, né? Sem se bater. Enfim, é difícil. Mas em questão das portas, é possível. Você fazer o segue-linha com 2 sensores de reflexão ou de cor. Enfim, você pode fazer da forma que você pretender e usar 2 obstáculos ou 3 sensores de linha e fazer só com o sensor obstáculo. E na questão dos motores, ser 2 motores para se movimentar e 2 para garra. Eu acredito que não vai faltar nada, né? Agora, qual é a dificuldade também? Você equilibrar tudo isso aí. Porque é o que eu falei, lá na pista vai ter rampa, vai ter lombada, então o robô vai ter que meio que estar equilibrado para poder passar por tudo isso aí. Mas é possível, cara. Eu competi e é possível. É difícil, por exemplo, colocar 2 motores numa garra, é difícil. Fazer um segue-linha com 2 sensores, vocês vão ter que calibrar muito, tá? É o que eu falo. Fazer a primeira programação não é difícil. O negócio é você testar e cada vez ir mudando um pouquinho, mudando a força, mudando o tempo, porque o peso diferencia isso. Tudo muda, né, no segmento. Você coloca um peso a mais, você vai ter que mudar a velocidade, mudar a rotação, o tempo que o motor gira. Enfim, é difícil, mas é possível. É possível. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as perguntas para o final, aí quando o Luan terminar, aí a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Segurem as dúvidas, vão anotando aí. Quando a gente terminar, ele terminar de falar a apresentação, aí a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Perfeito, perfeito. Pode ser, porque senão a gente vai perder curva, mudar a informação, aí é bom para a dinâmica, ele explica o conteúdo, aí vocês vão anotando as dúvidas e no final a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Falar um pouco sobre o segue-linha. Na primeira vez que eu vi um segue-linha assim, dessa forma assim, eu bati o olho e falei, cara, o que está acontecendo aqui? Né? Vocês provavelmente vão entender mais quando vocês colocarem a mão na massa e fazer na prática mesmo. Eu vou explicar aqui o mais leve possível para tentar entrar na mente de vocês, pelo menos a lógica. Né? Não que vocês vão colocar isso aqui na memória, mas a lógica eu quero que vocês entendam. Como é que funciona um robô autônomo? Primeiro, o robô autônomo não tem uma IA, tá? Que ele vai olhar ali e falar assim, pô, tem que fazer isso, e ele faz automaticamente. Não. Você tem que declarar tudo. Como é que eu declaro tudo para o robô? Como é que o robô vai identificar tudo o que está acontecendo? Através de sensores. Por isso que a gente tem que colocar sensores, tem que colocar motor. Quando o sensor vê
o motor vai girar. Tudo isso vai ter que estar dentro de um loop. O que eu quero falar é, para o robô verificar tudo que está acontecendo na pista, ele vai ter que estar fazendo isso infinitamente. Então ele vai ter que estar dentro do loop. É obrigatório sua programação estar dentro do loop. Então esse é o primeiro ponto. Aqui é onde inicia a programação e aqui é o loop que você vai colocar toda a programação. O que está dentro do meu loop? É só um segue-linha. Vocês vão colocar muito mais coisa que isso. Mas aqui só para a primeira formação, né? Eu coloquei só um segue-linha. Luan, o que está acontecendo aí? Primeiramente, parece que eu estou declarando 3 sensores, mas eu só estou declarando 2. E o segue-linha funciona aqui, tá? O que vocês vão mudar é provavelmente a potência aqui. Luan, você está Rotela, apresentando. tu não tá apresentando, não. Bota pra apresentar de novo. Pô, vocês demoraram para falar, mas tudo bem. Vou botar aqui. Vamos lá. Foi mal, gente, foi mal. Parei a apresentação e não voltei. Acho que vocês escutaram que vai ter que estar em loop, né? Então, vai iniciar aqui e vai estar em loop. Aqui eu não estou declarando 3 sensores, eu estou declarando só 2. Aqui é o primeiro sensor, né? Eu coloquei aqui porta 1, e aqui é o segundo sensor que eu coloquei na porta 2. O que está acontecendo? O robô vai estar fazendo a pergunta. O sensor vai estar vendo preto, vai estar vendo branco, ele vai estar sempre fazendo essa pergunta para poder executar a ação. Vamos supor que os meus 2 sensores estão vendo branco. O que está acontecendo aqui? Ele pergunta ao primeiro sensor: você está vendo preto? Vocês podem ver aqui que tem um quadradinho preto, ó, que eu declarei para ele verificar se está vendo preto ou não. Isso aqui é um switch, que eu tinha falado anteriormente. Para quem é mais já programa tal, seria meio que o if, o else, né? A questão de escolha. O que acontece? Se sim, ele vai executar essa parte de cima, né? Que é a parte que tem um cinzinho. Se não, ele vai para essa parte de baixo. O robô, a programação ele segue esse fluxo, né? Da esquerda para a direita. Ele vai verificar aqui, dependendo da resposta, ou ele vai subir para cá, ou ele vai descer. Então ele pergunta se é preto. É preto, sim ou não? Vamos supor que os 2 sensores estão vendo branco, tá? Só para vocês identificarem melhor. Se o sensor 1, ele pergunta ao sensor 1, tá vendo preto ou branco? Tá vendo branco. Então ele vai executar essa parte de baixo. Aí ele pergunta ao segundo sensor aqui, você está vendo preto ou está vendo branco? Pô, tô vendo branco. Então ele vai executar essa parte de baixo aqui também. Ó. Aqui seria o sim e aqui seria o não, né? Aqui seria o preto e aqui seria o branco. Se os 2 estiverem vendo branco, o que acontece? Ele segue em frente. Ele não bateu em nenhuma linha, então ele realmente está no caminho certo. Agora, a partir do momento que um dos 2 sensores lê uma linha preta, quer dizer que o robô está em 90 graus ou está numa curva, então ele vai ter que se endireitar. Né? Essa é a lógica. Se os 2 sensores estão vendo branco, quer dizer que está no caminho certo. Se ele bater no preto, ele está um pouco torto, vocês vão ter que ajeitar, ele já chegou no 90 graus. É basicamente isso. Então, o que acontece? Vamos supor que o sensor 1 está vendo preto e o 2 está vendo branco, tá? O sensor 1 vendo preto, vai para essa parte de cima. O sensor 2 não está vendo preto, ele está vendo branco. Então, ele executa essa linha aqui de baixo. Ó. O que está acontecendo aqui? O motor A e B estão com potências diferentes. O primeiro motor está na velocidade menos 40, está na velocidade negativa, quer dizer que ele vai dar um toquezinho para trás, enquanto o outro sensor está na velocidade positiva, então ele vai meio que para frente, ele vai se ajeitando. É basicamente assim que faz o segue-linha básico. Luan, com isso aqui eu resolvo 90 graus, eu faço todas as curvas possíveis da pista? Não, porque vai depender tanto do peso do seu robô, então vocês vão mudar a potência, vocês vão colocar até um temporizador, né, que eu tô falando aqui. Enfim, isso aqui é o segue-linha vocês vão fazer, tá? Só dele bater na linha e se ajeitar, aqui já tá perfeito. Mas vocês vão ter que mudar a potência, mudar tempo, para poder fazer de acordo com o robô de vocês. Porque cada robô tem um peso e uma montagem diferente. A programação e a montagem tem que estar ali alinhada. Eu falei um pouco sobre o segue-linha, mas na pista vocês vão observar que tem o obstáculo também, né? Que tem a caixa do leite. Aqui,
Eu só coloquei o obstáculo, tá? Só para vocês terem uma ideia de como eu fiz o meu obstáculo. O meu obstáculo é esse aqui que eu tinha feito na época. Já mudei um pouco, mas ele funcionou bem. Ele entra, né, nessa programação quando o sensor vê menor que 8 centímetros, tá? Coloquei para ele verificar bem perto da caixa de leite. Acho que tá pequeno aqui esse quadrado, mas acho que dá para vocês verem que tem sinal aqui de menor, e esse número 8 aqui, ó, ele está verificando menor que 8 centímetros. Então, o que faz? Os dois motores vão parar e ele vai começar a se ajeitar. Ele vai dar uma ré, aqui ele vai virar um pouco para a esquerda, aqui ele vai para frente, aqui ele vai virar para a direita, vai para frente por um bom tempo, ó, eu botei 2 segundos, ponto 1, depois ele vai para a direita aqui no finalzinho e vai até chegar na linha. É isso que acontece, ele tem que contornar a caixa de obstáculos, tá? Vocês fazendo isso aqui, praticamente a parte de baixo tá quase feita. Vocês vão ter que só mudar de acordo com o robô de vocês. Provavelmente o vídeo vai travar um pouco. Eu sei que o Microsoft Teams é um pouco bugado, mas aqui é o meu robô seguindo linha, tá? Esse aqui foi um dos robôs que eu já usei na minha vida. E ele tá seguindo linha, tá fazendo obstáculo, dessa forma que eu mostrei para vocês. O vídeo tá travando ou tá ok, pessoal? Tá travando. Tá travando, né? Deixa eu só... Ó, só para vocês terem uma ideia. Tá vendo que aqui na linha ele só contém 2 sensores. Quando esse sensor bate nessa linha preta aqui, ó, então ele dá um giro para a esquerda, né? Aí ele vai se ajeitando. Vou passar bem devagarzinho só para eu sei que tá travando. Ó, aí vai sempre se ajeitando. Aqui, pessoal, como eu já falei um pouco sobre o segue linha obstáculo, tem a ideia de como que mexe na placa, né? Vocês vão ligar a placa. Por que eu coloquei esse vídeo da placa? Eu usava muito pela placa para poder verificar o que o meu sensor está lendo. Porque a altura do sensor vai diferenciar o que ele está lendo. Se o sensor de obstáculo tá funcionando também, se ele tá ok, a distância que eu vou ter que colocar o sensor de obstáculo. Então vocês conseguem ver pela placa isso aí, tá? Esse primeiro tópico, eu vou pausar porque eu sei que tá travando. Esse primeiro tópico, quando vocês passam a programação, ele vem para cá. Então vocês já podem iniciar aqui. Esse segundo tópico vai ficar onde todas as programações que você já passou, que está no histórico do robô. Claro que eu limpei a placa, né, para poder não ter várias programações aí, mas vai ter todas as programações que vocês passaram, a não ser que vocês limpem a placa, vai estar salva aí. Nesse terceiro tópico, vai ser a ideia que eu mais uso. Eu mais utilizo isso aqui, que é a leitura das portas. Tem tanto a leitura das portas e tem o controle dos motores, que eu não uso tanto, eu uso mais a leitura das portas. Por quê? Vou mostrar agora. Tá vendo que tem aqui a leitura sensor reflexivo, sensor 1, tá vendo 100. Por que ele tá vendo 100? Porque ele tá no branco, né? Quando ele chega perto do preto, ele vai ver menor que 100, enfim. Tem o sensor de obstáculo, tá? Que ele lê a distância em centímetros. Como não tem nada na frente, a leitura que está aqui em 255. Quando eu aproximo minha mão, essa leitura vai baixar, às vezes buga um pouco. Caramba. E é isso, galera. Eu preparei mais uma montagem básica, por quê? Porque eu não sei como é que está o nível de vocês, né? Talvez isso aqui é muito básico para quem já fez programação, já programou robô, enfim. Mas como fosse uma formação, vocês nunca chegaram a mexer, né? E o mais básico de um robô é ele seguir linha e desviar do obstáculo.
A ideia é essa, tá? Eu quero muito responder de vocês, que eu sei que está passando aqui com vocês, e eu queria muito resolver a dúvida de vocês. Eu agradeço. Gente, agora vamos tirar as dúvidas sobre resgate de alto risco, tá? Vai ter a formação de cabo de guerra, vai ter a formação de sumô. Aí eu vou dar 10 minutinhos para tirar dúvidas de resgate. Aí nós entramos com as outras duas modalidades, certo? E se sobrar tempo no final, nós iremos abrir novamente perguntas, se alguém ainda tiver com dúvida. Então, eu peço que vocês levantem a mão para a gente começar a tirar dúvidas sobre resgate, tá? Aí, já pode? Emanuel, Aí, ó. Olá, boa qual a sua tarde, dúvida, Luan. Emanuel? Bem, a Boa nossa tarde. dúvida é em relação se tem como nessa placa nossa da EST criar subprogramas dentro dele. Tem como. Isso. No E caso, eu não chamo de subprograma, seria funções, né? Seria meio que entendi. ele vai puxar, né? Mas tem como. Eu vou mostrar, eu posso mostrar. Eu vou ter que abrir Tem o como programa aqui, mas eu demonstrar mostro. aí bem simplesmente. E depois eu queria saber uma sugestão, como é que você... Eu vi que você colocou EVA ali nas rodas, porque o nosso kit, ele desliza, né? Eu criei uma também com esteira. E na dica da garra também, porque a garra você pode fazer de qualquer jeito, mas aquela garra ali, também você colocou EVA, né, para ter uma maior fixação. Exato. Para ele pegar melhor, porque escorrega muito, cara. Essas peças tem que colocar alguma coisa na frente das Correto. peças. Não precisa ser EVA, pode ser qualquer outro material, mas era o que a gente tinha na época, assim. Então a gente colocou para ser melhor, né? Pegar mais firme ali. Aí, Tá. sem poder mostrar esses, como fazer as subfunções aí, subprogramas, como a gente Posso mencionou. mostrar. Enquanto eu abro aqui, se alguém tiver outra pergunta, pode fazer que eu estou escutando, tá? Eu vou só abrir o programa que pode demorar um pouco aqui. Vitor Gabriel, qual a sua pergunta, enquanto o Luan está abrindo aqui o programa? Boa tarde. Pode usar duas controladoras em conjunto? Cara, pode. Duas controladoras em conjunto. Agora, como é que você fazeria isso? Estaria as duas interligadas, você só ligaria por uma placa. Ou, no caso, seriam duas programações diferentes. Uma vai estar rodando uma coisa, outra vai estar rodando outra. Ou seria uma extensão. Eu já vi gente usar duas placas para meio que fazer uma extensão, né? Realmente a placa só compõe 4 sensores, 4 motores, a galera faz como extensão. É porque a gente já fez alguns protótipos e a gente está usando duas placas ligadas em conjunto para ser uma extensão de uma com a outra para a gente ter mais portas utilizáveis. Nesse caso sim, que não seria muito permitido você usar duas programações diferentes, tá? Agora o que acontece? Você vai ter que provar isso aí. Você vai ter que provar que ela só está sendo usada para ser realmente uma extensão. Entendeu? Para você usar mais portas. Ou que uma programação está interligada na outra, não que seria duas programações diferentes. Que você estaria roubando a regra mais principal, que seria um robô autônomo. Tá ligado? Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a parte do campeonato de resgate, que nós temos o desvio de obstáculo e o resgate do objeto. Gente, por favor, vamos manter uma ordem, porque a gente tem que levantar a mão para perguntar, pra tirar dúvida, certo? Levantem as mãos, aí vocês podem responder ou por texto ou por áudio, tá? Não fiquem perguntando no chat direto, porque a gente vai acabar perdendo as perguntas e vocês não vão ser respondidos. Então, eu peço que levantem a mão,
Aí vocês abrem o áudio, perguntam, ou vocês mandam a mensagem por texto. Não fiquem perguntando no chat, porque a pergunta vai se perder e a gente vai acabar não respondendo sua dúvida, tá? Para que todo mundo seja respondido, certo? Conseguiu abrir aí o programa, Luan? Consegui, vou apresentar aqui, ver se ele Pronto, apresenta, que às vezes ele buga. vamos ver se... Vocês estão vendo aí? Tá vendo se deu certo? Sim, apareceu o programa. Pronto, perfeito. Eu não coloquei na apresentação porque é realmente difícil explicar, né? Mas como o senhor já mexe, provavelmente você vai entender. O que é que eu preciso colocar? Vamos supor no Visual Studio, né, que a gente programa, a gente cria meio que uma nova pasta aqui, aí puxa aqui, importa, tal, dá certo, né? Mas aqui é o seguinte, como é que a gente importa um subprograma? A gente tem que colocar um bloco para representar esse subprograma. Não sei se você está entendendo, que seria meio que a função, né? Esse bloco aqui representa a função que eu vou criar. Quando você vai aqui no Tools, ou eu posso clicar Ctrl B, tá? Eu poderia clicar, que eu já sou experiente, mas vou só mostrar aqui. No Tools, ele fala, ó, My Block Builder, Ctrl B. Aí você vai ter que selecionar o módulo. Ó, aí ele abre essa aba aqui. Foi difícil encontrar essa aba, tá? Mas ainda bem que eu encontrei e usei muito, inclusive. Como você pode ver na apresentação, o obstáculo meu que não tinha nenhum segue-linha ali envolvido, porque eu me coloquei ele realmente em um subprograma, e no programa principal aqui eu só puxei ele. Então aqui eu vou colocar o nome do meu programa, né? Eu vou colocar, por exemplo, o segue-linha. Né? Eu posso chamar ele de segue-linha. E eu defini o bloco que vai representar a segue-linha. Vamos supor que seria esse vermelhinho aqui. Eu não conheço chinês, né? Mas aqui seria meio que um não e aqui seria um sim, acredito eu. Ele só cria o subprograma quando aperta aqui. Então você pode ver que ele criou um bloco. Quando eu clico 2 vezes nele, ele abre o segue-linha. Então aqui eu poderia colocar o segue-linha, né, que seria... Já ficou na frente aqui. Colocaria um loop, né? Aí eu colocaria aqui os sensores, né, o switch. Assim, ó, sensor de reflexão, por exemplo. Então aqui eu montaria o meu programa. É assim que faz o seu programa. Só para mostrar de novo. Eu vou pegar um bloco qualquer, eu vou clicar nele, posso abrir o Tools, vou clicar Ctrl B, eu vou definir esse nome do subprograma, né, da função, vou botar aqui o obstáculo agora, e vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, é o primeiro. Aí ele cria a função. Quando eu clico 2 vezes, ele vai para essa função. E aqui, como é o programa principal, vocês podem ver que já está definido aqui, ó. Tudo que eu fizer aqui vai estar representado por esse bloco. Beleza? Como é que foi aí, professor? Travou bem rápido aí. Como é que você fez? Travou? Tá, deixa eu mostrar rapidinho. Vou mostrar bem lento aqui. Quando eu vi o subprograma, já desapareceu e apareceu do nada. Repita aí, por favor. Beleza. Eu vou pegar um bloco para representar, né? Para chamar a função. Como é que eu crio a função agora? Eu clico Ctrl B ou eu posso vir por aqui, ó. É a mesma coisa, né? E vai abrir o meu bloco de construção. Eu vou definir o nome da função, né? Segue linha. E aqui tem 2 opções, né? Que aqui seria meio que o sim ou não. Acredito eu por não saber chinês, né? Mas aqui ele simplesmente cancela. Então, quando eu clico aqui... Aí não reconheceu o nome? Quer saber o que deu esse problema? É porque é o seguinte, Luan. É porque quando como você está projetando só a tela do programa, não a tela toda do sistema, aí ele mostra os arquivos que estão aparecendo na tela, mas ele não aparece o que você selecionou, entendeu? Deixa eu abrir aqui de novo. Acho que é no momento que você compartilha. É porque eu vou ter que mostrar o ecrã inteiro, né? Era. Tudo, basicamente. Pronto. Mas aqui deu para ver, né? Que aqui tava na janela, deu tudo certinho. Deu para entender, mais ou menos.
Pronto. Até aqui você entendeu que eu criei a função? Foi nesse momento que você estava criando a função, aí quando você dava o Ctrl B, aí não aparecia, né? Quando você pegou certo. Aqui é o seguinte, ó. Beleza, peguei o bloco aqui no Ctrl B. Aí ele abre isso aqui. No caso, não tinha aberto isso aqui ainda, né? Agora sim, cara, deu certo. Aparece. Beleza. Isso. Aí eu vou colocar aqui o nome da minha função, segue linha, por exemplo. Vou escolher o bloco para representar esse segue linha. Vou colocar o primeiro mesmo, você pode escolher qualquer um. E aqui ele tem duas opções, né? Como eu falei várias vezes, vocês não estavam vendo, desculpa, nem pensei nisso. Aqui seria o sim e aqui seria o não, porque aqui ele meio que cancela, né? Aqui seria o cancelar, por exemplo. Então, quando eu clico aqui, aí ele cria o bloco segue linha, tá? Quando eu clicar duas vezes aqui, ele abre a função. Então, tudo que eu fizer aqui, tudo que eu colocar aqui, vai estar representado nesse bloco aqui. Beleza? Tá aqui, Só chama esse bloco e é tudo que vai estar aqui. Vala. Tá respondido? Certeza, cara. Valeu, obrigadão mesmo. Pô, eu agradeço. O pessoal da City José Rocha. O pessoal da Mequildes, de lá. Aí a pessoa como tratamos os estágios tem que ter. Caio e Lélio. Pessoal, Caio e Lélio está sem áudio. Aí vamos lá. Qual é a pergunta? Alguma dica para melhorar a detecção de cores dos sensores? Sentimos dificuldade dele identificar verde e virar. Eu tive muito esse problema também, Caio. Tanto que teve uma vez que eu preferi fazer com reflexão, mas o que é possível se você colocar meio que a altura certa. Ele é bem chatinho isso, tá? Tem que colocar a altura certa. Eu recomendo que você faça com a mão, por exemplo. Aí quando você encontrar, você vai ter que montar no robô a altura que você estava testando, né? A forma que você testa é como eu mostrei lá na placa. Você coloca a leitura. Acho que a senhora professora, o senhor professor já viu, né? Coloca lá na porta e vai vendo se ele está vendo verde, se está vendo preto. Tem vezes que ele vê o verde no preto, por exemplo. Ele é bem difícil nesse quesito. Eu realmente entendo você. Mas a minha dica é essa, cara. Tenta ver a altura, né? Às vezes vai ver verde como preto, é muito, muito difícil, muito difícil, muito difícil. O vermelho, por exemplo, ele já identifica muito fácil, tá? Eu também acho quase possível. Eu vou passar a palavra para o pessoal do Trajano Pires, aí a gente encerra, aí o pessoal vai falar sobre cabo de guerra e o Samuel vai fazer a apresentação, e depois a gente novamente abre as dúvidas novamente, tá? Para a gente não estourar o tempo e não ficar muito curto o parte de cabo de guerra e Samuel, tá bom? Quem vai apresentar cabo de guerra, Samuel. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Alessandro, da Jano Pires da Nóbrega, Condado. Luan, eu gostaria de saber se existe alguma plataforma ou um site que a gente possa trabalhar e que a gente possa tirar essas programações com mais facilidade. Porque eu já procurei bastante e o livro ele é muito resumido para quem está começando. Existe alguma plataforma? Cara, dessa placa que você utiliza? Então, meio que eu também não encontrei, cara. Eu tive mais facilidade por eu já ter programado em outras linguagens, né? Que, por exemplo, o Arduino. O Arduino, ao contrário da ST, ele tem muitas pessoas que trabalham, então tem muitos projetos, você pode pegar no YouTube e tal. O ST não tem muita gente que trabalha. Inclusive, eu poderia até ser um dos pioneiros, né? A poder dar aulas assim. Mas tem no YouTube, cara. Eu encontrei no YouTube uma galera que já fez para o BR. Mas o nome não seria EST, seria meio que a Lego EV3 ali.
Você pesquisar por esses nomes, você pode até encontrar. Foi difícil encontrar, mas tem. Não é exatamente igual, mas é quase a mesma coisa. É a forma de blocos, é um pouco parecido assim. Mas EST mesmo, não tem, cara. Não tem. Infelizmente não tem. Mas procurei pro Lego EV3, vocês vão pegar algumas ideias. Enfim, é essa forma que eu utilizei para mim também aprender e ver como a galera fazia. Boa tarde. Estão me ouvindo novamente? Estamos. Lá no edital da competição, eles estabelecem lá também que no piso superior, no caso da rampa, pode existir obstáculos, né? Pode existir a faixa preta ou não, pode existir obstáculos diferente do próprio objeto de resgate. Então, por isso que eu até coloquei lá a mensagem que entre o que a gente pensa ser possível e a concretização disso na prática, com todas as especificidades do edital, eu acho que aí há um gap muito grande, sabe? Uma lacuna muito grande. Porque o edital está muito... Assim, muitas ideias dentro do próprio edital que a gente sabe que é possível fazer, mas com uma placa com 4 sensores e com 4 motores, para quem já tem uma noção básica de robótica, consegue perceber que é impossível, entendeu? Como é que eu vou identificar, fazer o robô diferenciar um obstáculo em cima de uma pista de resgate, em que, por exemplo, a lata não se diferencia em nada do próprio obstáculo que vai ser colocado, entendeu? Dentro de todas essas especificidades. Então, por isso que eu coloco essa questão aí entre o que a gente tem de ideia e entre o que a gente tem na prática, quando a gente está lá programando, né? Os estudantes, no caso, e vem até a gente perguntar, mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou acrescentar isso? Como é que eu vou colocar um sensor, por exemplo, de distância? Como é que ele vai diferenciar a lata de um objeto? A lata do obstáculo, sim. Isso. Então, todas essas especificidades que acabam deixando essas várias perguntas, várias dúvidas, e que eu acho que talvez, não sei se é o caso, para alguma alteração, mais um entendimento desse sentido, assim, de que, será que o pessoal, quando pensou o edital, eles construíram um robô, pegaram um robô com 4 sensores, com 4, no máximo, 4 motores, e botaram ele para funcionar, para ver se ele executava, estava lá, entendeu? A minha dúvida é justamente essa. Cara, não é mais ou menos uma dúvida, né? É uma indignação. Mas, assim, eu entendo o que você está falando. Eu, realmente, todos os meus trabalhos que eu tive, eu fiz com placas inferiores da galera, né? Para a galera ter, enfim, particular, ter muitos mais sensores, enfim, Arduino Mega e tal. O nosso só tem 4 sensores e que um sensor não consegue diferenciar a lata do obstáculo, né? É impossível, realmente. Mas, tipo, tem algumas formas, por exemplo, a lata é menor que a do obstáculo, por exemplo, se você conseguir achar esse ponto, entendeu? Infelizmente é o que eu tive para poder trabalhar e eu fiz o máximo com eles, entendeu? Eu não tinha capacidade de comprar uma placa melhor ou algumas coisas que melhorem a placa, enfim. Eu sempre trabalhei com elas e deu o meu melhor. E deu certo, entendeu? Acaba que vocês têm que fazer algumas gambiarras. Eu tive que fazer, infelizmente, algumas gambiarras, mas que foi a verdade. Mas tem algum jeito, tem coisas que talvez sejam impossíveis mesmo, que eu não tenha resolvido, mas a maioria tem uma forma. Pronto, pessoal, vamos dar início à outra formação, aí as perguntas nós iremos deixar para o final, tá bom? Aí guardem as perguntas, não fiquem enchendo o chat, certo? Porque as perguntas se perdem no chat, tá? Aí eu peço que vocês guardem as perguntas, que ao final a gente vai abrir um momento de perguntas, aí vocês vão tirar todas as dúvidas, ok? Quem irá fazer agora a formação? Maria Luísa, Raíssa. Boa tarde, meu nome é Raíssa. Eu vou fazer aqui a apresentação da parte de cabo de guerra e sumô.
acho que uma pergunta também que eu achei válida de responder, que eu vi aqui no chat, seria sobre a questão de transformar uma porta de sensor em motor, em porta de motor, ou vice-versa. Essa parte não é possível. E. Peraí, que eu vou agora apresentar minha tela. Não sei se está aparecendo para vocês. Dá para me escutar direitinho? Estamos escutando bem, Escutar, Raíssa. escutando bem, mas não está aparecendo Ainda não nada está na tela. aparecendo, não, Raíssa. Certo, eu vou apresentar a tela. Ainda estamos sem imagem, Raíssa. Imagem? Calma aí que eu vou ver aqui rapidinho. Agora a gente tá vendo, mas. Só esperar rapidinho a apresentação abrir, que a minha internet está um pouco lenta hoje. Raíssa, tu quer que eu apresente? O que tu vai falando? Pode ser, eu vou te mandar o link. Tá, manda o link aí. Só um momento, tá, pessoal? Problemas técnicos acontecem. Então a gente está resolvendo aqui, tá bom? Só um momento. Pronto, agora podemos começar. A apresentação está sendo projetada. Raíssa, Tô aqui, pode passar, Lu. Pode passar. Esse é o sumário, um pouco da gente, o que a gente vai falar hoje, né? Da introdução, da programação, cabo de guerra, resgate e sumô. Pode passar, Lu.
Mais especificamente, o Luan já falou do resgate, agora eu vou falar um pouco do cabo de guerra e do sumô. Pode passar. Essa parte, como o Luan já apresentou, né, é a parte mais dos motores, né? Para o cabo de guerra, vocês vão usar bastante essa parte dos motores. Basicamente, para o cabo de guerra em si, o mais essencial é a parte da montagem e programação dos motores. Pode passar, Lu. E vocês também vão usar um pouco do bloco de loop. Esses são os principais de lógica de programação, mas para o cabo de guerra em específicos, vocês vão usar o de loop e vão acabar usando o Swift, que é o bloco de condição, né? Que a gente chama de bloco de condição, que é se determinada coisa acontecer verdadeiro, ele vai fazer uma coisa, né? Se não, ele vai fazer outra. E essa parte você vai usar mais pro de sumô. Pode passar, Lu. Essa é a parte dos sensores. Os sensores principais, né? Eu acho que os que mais vão ser usados são o de cor, o ultrassônico e só, mas também tem outro aqui que é o de toque, que pode ser uma, um viável, que é o que está do lado do ultrassônico. Se eu não me engano, é o de toque, que pode ser uma solução viável para ajudar na hora do resgate. Em vez de vocês usarem 2 ultrassônicos, vocês podem usar um ultrassônico e um de toque. Foi uma coisa que a gente já fez em anos anteriores com o kit Fisher, que era usar um de toque pro caso do obstáculo e o sensor de ultrassônico para a lata, por exemplo, para a parte do resgate, né? É uma dica aí também. Pode passar, Lu. Pode passar essa parte também. Essa parte o Luan já mostrou, é um pouco sobre como mexer um pouco na placa, né? Como ligar e etc. O Luan já apresentou. Sobre o cabo de guerra, as partes que eu trouxe mais para frisar para vocês é a questão do tanto da tração quanto da questão de montagem, porque vocês têm que avaliar, né, fazer o teste também antes de ir direto para a programação, qual seria a forma de montagem mais viável, que daria mais vantagens para vocês para chegar à vitória, né, no dia da competição. Porque coisas como roda, você vai usar roda, vai usar esteira, vai usar pneu, o que você vai usar influencia na sua vitória ou não, no cabo de guerra. Por exemplo, a gente usa a esteira pro ceguinha, né, pro robô que faz o ceguinha, por um motivo, né? Então, tem um motivo também para se usar determinadas rodas, como existem algumas equipes que usam rodas silicone. Como vocês têm mais a opção do pneu, acho que o pneu mesmo seria uma opção de montagem ali, de usar na hora da montagem, né? Mais viável para dar mais aderência do robô ao chão, que é uma questão também que conta essa questão da aderência, né? Porque se for um tipo de pneu ou um tipo de ali de locomoção que ele escorregue muito, isso pode acabar fazendo com que o seu adversário chegue a vencer de você mais facilmente, né? Porque o seu robô pode deslizar e com um pouquinho mais de força ele acabar levando, né? E a questão dos motores. Quanto mais motores vocês conseguirem para dar aderência, para dar força a ele, melhor. A questão do peso também é uma questão importante. Ali no limite de peso, tudo de acordo com o manual, né? A quantidade máxima que vocês conseguir colocar de peso, de acordo com o manual, também é muito importante
para que ele seja mais difícil, seja mais pesado para o oponente poder arrastar, né? Também vindo mais para a parte da aderência, né? Da força, para que o oponente tenha que ter uma força maior em questão de motor para puxar o seu robô. Pode pensar, Lu. Ó, essa é uma programação simples que a gente trouxe para a questão do cabo de guerra mesmo. Você colocaria aí, puxaria o bloco de motor, selecionaria as portas do seu motor e colocaria o robô para ir para trás, né? Que ele está ali menos 100, que é para ele ir para trás, porque quando ele está com os valores negativos, ele vai para trás, e quando ele está com valores negativos, positivos, na verdade, ele vai para frente. Então, essa programação básica seria para quando você ligasse o seu robô lá na hora do cabo de guerra e fizesse a ligação, né? Colocasse lá o cabo, que tem o cabo de aço, ligasse os dois robôs. Quando você ligasse sua programação, ele já iniciaria colocando para trás com a força máxima que a placa permite, né, puxar os motores. Então, seria já a programação para ele puxar o outro robô adversário para trás, né? Então, se você tiver mais do que 2 motores, você colocaria aí, né, mais um bloco desse, por exemplo, se você tivesse 4. Não sei, aí depende da criatividade de montagem de cada um, né? Ver se é mais viável usar 2 ou 4, ou quantos a placa permitir, que no caso são até 4. Pode passar, Lu. Esse é um exemplo do cabo de guerra, de como é feito, né? Tem um anelzinho na frente, o cabo de aço e o anel no seu robô. Vai ter 2 anéis, cada um num robô, né? E vocês têm que levar o robô já com o anelzinho, né? E essa questão também da caixa, vocês podem fazer aí, né? Com vocês, né? Com os seus professores. Pegar uma caixa e colocando objetos pesados e pesando com a balança, se tiver uma balança, pode ser daquela de comida também, para você ver até quanto de arrasto o seu robô está conseguindo puxar, né? Quanto de peso. Que também é bem legal para você mensurar, né? Tipo, ele está conseguindo arrastar, sei lá, 12 quilos, um exemplo. Porque já teve algumas competições que a gente foi que tinham robôs do cabo de guerra que conseguia arrastar 10, 20 quilos, assim, facilmente. Então, é legal também para você conseguir mensurar de quanto de força você está conseguindo colocar nesse seu robô. Pode passar. O vídeo ficou meio travado, mas acho que deu para entender, né? Deu para vocês ter um entendimentozinho. Pode? Pronto, sumou. Já o do sumô, né? Também são 2 robôs, que são geralmente posicionados lado a lado, com o objetivo de um encontrar o outro, né? Aí, geralmente, a gente usa um encontrar o outro e empurrar, né? Ou imobilizar, no caso. Então, geralmente, a gente usa os sensores ultrassônicos, né? Para ele fazer essa detecção da onde está o outro robô. Seria acho que 2 sensores ultrassônicos, se eu não me engano. Qualquer coisa, se eu estiver errando, pode me corrigir também, né? São 2 sensores ultrassônicos e também a gente, às vezes não, né? Usamos o sensor de cor para ele identificar a linha preta, para ele não sair, né? Ali do local que está tendo, que os robôs estão se enfrentando, né? Meio que se enfrentando. E geralmente na programação a gente usa o bloco de loop, né? E usa o de condição, né? Que é o Swift e os motores. Então, basicamente é isso que a gente usa. E a gente faz lá a estrutura, coloca o de loop para
Caso ele veja com ultrassônico um robô, ele vai fazer uma movimentação. Caso ele não veja, ele vai procurar, faria a varredura, né, que a gente chama, que seria procurar o oponente ali no local, e quando ele vê com o sensor que ele achar, ele empurra. E o sensor de cor seria para quando ele visse a linha preta, que demarca o local onde ele deve ficar, ele não avançasse, não saísse desse local. Pode passar, Luan. E essa seria um exemplo de programação do Sumo, né? Aí usando os dois sensores ultrassônicos, como eu já citei, para fazer identificação do oponente, né? E um sensor de cor, para ele não passar da linha. Então, ele poderia fazer a varredura ali, sem sair sem ultrapassar a linha preta, né? Que geralmente é uma linha preta que é colocada. Sem ultrapassar aquela linha, ele faria ali a varredura, e quando ele achasse o oponente, ele empurraria o oponente, né? Pode passar. Aqui é importante falar que está sendo usado dois sensores, né, de ultrassônico e dois sensores de cor, né? Vocês podem usar a quantidade que for, então vocês vão ter que mudar a programação, enfim, da autoria de vocês. Percebe-se também que todas as programações estão em loop, né? É obrigatório estar em loop. Porque também a questão da programação estar em loop para ela ser iniciada assim que você iniciar o programa na placa, né? Porque se você não coloca ele no loop, ele não inicia o programa assim que você coloca lá, né? Escolhe o programa lá na placa. Ele não inicia se não tiver no loop. Pode passar, Lu. Agora tem um vídeo de exemplo. Travou muito aí ou tá de boa? Travou, mas eu acho que Tá travando. Porque compartilhando assim é muito difícil. Mas a ideia os dois robôs vão começar de lado, eles vão se encontrar, e a ideia é derrubar um em cada arena. Tem várias estratégias, né? Eu gosto muito do Sumo, porque o Sumo você pode fazer qualquer tipo de programação, que você pode colocar programação de esquivar, programação de ir para frente, para trás, para o lado. As montagens são as mais inovadoras possíveis. Todo ano é uma montagem, eu vejo uma montagem diferente que eu nunca tinha visto. Então, vocês podem usar a cabeça de vocês, fazer, enfim, o que vocês quiserem. E esses vídeos de exemplo também, a gente pegou, tem aí as referências, né? Mas a gente pegou no YouTube normal, essa placa que mostra nos vídeos, na maioria dos vídeos que a gente pegou de exemplo. A programação dela é muito parecida com a este, a que vocês têm do estado, da Conecta. E se vocês quiserem, né, vocês podem procurar também no YouTube. O nome dessa placa que está no vídeo é EV3, da Lego. A programação dela, a interface dela é muito, muito, muito parecida com a da Este. E vocês podem usar os vídeos como uma forma, né, de vocês terem ideias de como vocês podem fazer, como podem melhorar a programação e entre outras coisas, né? Obrigada, Raíssa, pela apresentação. Agora nós iremos abrir os momentos de perguntas. Aí eu peço que levantem a mão, certo? Para que ninguém fique sem resposta. Se for perguntar, se não tiver áudio, pode levantar a mão e depois perguntar no chat, caso esteja sem áudio, tá? Eu peço que todo mundo levante a mão, se tiver alguma dúvida, e cada um será respondido pela ordem da pergunta, tá certo? Pode iniciar? Karine, pode iniciar as perguntas? Só um momento. Ana Luísa, pode perguntar.
Vamos lá. Nossa equipe, na verdade, a gente ficou meio confusa. A gente está com duas dúvidas. A gente participou de uma formação com o Lucas. Eu não sei se mais alguém aqui estava presente também. E lá foi dito que só poderia, no do cabo de guerra que a gente fez lá, uma simulação de competição, só poderia usar uma controladora. E um kit do azul e um kit do preto, né, do que a gente tem do estado. E agora, na formação, ela apresentou aí com 2 controladoras, com 4, e no edital não tem nada. Então, a gente ficou bem perdido de quantas caixas pode usar para cada robô. A gente sabe que o peso máximo é de 1,5 kg, né, que está lá, mas a gente não sabe se lá na formação com o Lucas disse que era uma controladora. Então, a gente precisa saber exato esses dados, entendeu? Ó, é o seguinte, Se em tudo na sua vida, a documentação é o mais importante. Você vai fazer um concurso, o que está lá no edital do concurso, você vai ter que seguir aquelas regras. Esses vídeos que a gente colocou foram pegos do YouTube, tá? Isso aí foi uma... Não sei que competição foi essa, né? Talvez aí você vá saber, mas eu não sei. Mas foi só um exemplo, entendeu? Naquela competição ali, por exemplo, era permitido usar 2 controladoras. Enfim, o peso poderia ser, 4 quilos, 5 quilos. Mas nessa, você tem que seguir realmente a risca da documentação, né? Que é o que Mas pode ou é não. justamente isso, que no edital não fala quantas controladoras, no edital não fala quantos kits, entendeu? E a gente ficou na dúvida. Numa formação que a gente teve com o Lucas, né, que é o pessoal que faz parte desse kit que veio para o Estado, né, que é da empresa, eles falaram que é apenas uma controladora, lá foi ensinado apenas com uma controladora, só poderia usar do kit um preto e um azul. Eu não sei se tem mais aqui, gente. Se tiver mais alguém aqui que participou da formação, por favor, aí me ajude, que foi em Campina Grande, essa da gente. Então, ficou a gente assim na dúvida, o medo de botar mais uma controladora e lá não aceitar. Se tiver como, Karine, ver com a comissão. Olha, deixa eu te dizer, em relação à quantidade de controladores, os kits que podem usar, pode usar qualquer kit que seja fornecido pelo Estado, certo? Desde que não use. Estão escutando? Então, Agora sim. pronto, pode usar qualquer kit fornecido, pode ser da caixa preta, pode ser da caixa azul, pode ser o da caixa vermelha, pode ser aquele phishing técnico, aquele bem antigo mesmo. Vocês podem utilizar qualquer um desses kits para participar da competição, desde que vocês respeitem. Qual é o critério? É o que está lá no manual, desde que respeite os limites da arena, do tamanho do robô, do peso do robô, e que não danifique nem o oponente, nem a arena, certo? Essas são as exigências. Agora, a quantidade de controladora, de sensores, a gente não colocou, tem que olhar o que está lá no manual, nas regras, certo? Se não tá... Mas eu li todo o manual, Karine. Eu sei, o manual está todo, sendo que no manual não tem dizendo isso, entendeu? Deixou vago. Sim, Aí então você pode usar mais de uma. Pode usar mais de uma controladora, pode usar, desde que respeite o peso e as regras que estão no edital, tá? No manual também. Pronto. Obrigada. Perguntar aí se pode mesclar os kits, pode mesclar os kits. Tem que só tudo, vocês podem usar, podem mesclar os kits, não tem problema nenhum, certo? O que a gente quer pedir, que não use nada pronto. Vou deixar aqui bem claro, não usem nada pronto, programação pronta que você comprou, alguma coisa assim, feita por outra pessoa, não. Por quê? Vou deixar bem claro. Os alunos irão passar por entrevista, tá? Os alunos estão aí presentes. Vocês irão passar por entrevista e os juízes vão perguntar se realmente foi você que fez o robô, se foi você que programou o robô. Então, a gente não vai aceitar coisas prontas, tá? De se passar por entrevista, certo? Agora, pode mesclar os kits da robótica, pode usar o preto, pode usar o preto, pode usar o azul, quer dizer, pode usar o preto, certo? Tá ok? Deixa eu ver aqui, qual é a próxima pergunta? Da Sidneyzinha. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Desculpa, tem uma pessoa na frente. Caio e Lelis. Perdão.
No caso, a pergunta no texto, no caso da arena, ela tem 2 centímetros de altura. O robô é considerado fora da arena, se sair completamente ou qualquer parte. Essa questão de pontuação, vai sair metade, não sai metade, tá mais descrito no manual, né? Aí, Caio, caso sua pergunta não esteja no manual, aí você tem que reportar no e-mail da competição, tá bom? Isso para tirar sua dúvida, caso não esteja. Tá bom? Sidneyzinha. Boa tarde, pessoal. No caso, nós temos esse kit que veio com essa placa aqui, ó. E nós sempre tivemos o problema de fazer com que os sensores, tanto de cores como segfaixa ou qualquer outro, funcionasse, né, à medida do uso do programa Mixlin. Aí a minha pergunta é, esse programa EST vai funcionar, vai ser compatível com isso aqui? Os sensores vão ser reconhecidos? É só essa pergunta. Obrigado. Cara, é porque assim, eu nunca cheguei a usar essa placa aí, tá? A escola, né, que eu ajudo, né, que eu saí de lá, que é a José Guedes, recebeu essa placa, mas tipo, depois de uma semaninha já recebeu essa que a gente tá usando, a da ST. Então, eu acredito que não seja compatível porque esse aplicativo é mais para a ST mesmo, né? Mas não sei como te ajudar, cara. Talvez pesquisando, mas nunca mexi com essa placa, não sei quais seriam os tipos de problemas que você pode ocorrer, né? Que eu não tive a prática dessa placa ainda. Ok? Mas aí pela Pessoal da foto da Manuel Medeiros. Então, boa tarde novamente. A minha dúvida é quanto à questão de um robô danificar o oponente, né? Que a gente sabe que algumas montagens elas são feitas em materiais bem frágeis, assim, ficam bem fáceis mesmo de soltar, de sair o kit, né? A própria peça do kit. Principalmente no caso do motor do carrinho aí do cabo de guerra. Tem alguma penalidade? Porque o edital fala em algumas penalidades, mas se, por exemplo, a equipe oponente fizer uma montagem muito frágil e fixar, por exemplo, lá o anel de fixação de forma muito frágil no motor deles e chegar a arrancar, por exemplo, a equipe vai ser penalizada? Aqui o robô arrancar? Vai ter alguma penalidade nesse sentido? Eu acho que essa questão seria mais avaliada lá na hora pelos avaliadores, né? Porque uma coisa é, tipo, você soltar o anel, soltar uma peça que você vê que é frágil e que não, como é que eu posso dizer, não diminui o empenho do oponente, né? E uma coisa é, tipo, soltar uma roda, alguma coisa assim, entendeu? Tirar como é que eu posso dizer, metade do robô, entendeu? São níveis diferentes. Eu acho que essa parte mais seria a cargo do avaliador na hora. Bom, nessa situação em específico que você falou, né, de outro robô ser frágil, eu acredito que você não seja penalizado por quê? Lá no... Deixa eu ver até onde eu estava vendo. Aqui, infrações e penalidades. Fala que os movimentos, né, deliberados para danificar o robô adversário são proibidos. Isso aí você não... Pelo exemplo que você falou, você não fez nenhum movimento, você só foi para trás, né, que é a obrigação da modalidade.
Caso o cabo se solte por uma falha na fixação do anel, o round será encerrado com a vitória do oponente. Então, assim, se você não fez nada externo ou interno para prejudicar o outro robô, assim que o robô realmente fez uma montagem ali mais frágil, ali onde fica a parte do anel e tal, a culpa não é sua. Né? A vitória vai para você, inclusive, pelo que está aqui no edital. Ok, obrigado. Era só essa dúvida. Pronto. É o pessoal do Trajano Pires. Boa tarde, pessoal. A minha dúvida agora é sobre a data. Se tem uma data prevista, que a gente tem ali no edital, uma semana, que eu acho que vai até dia 12 de agosto, de 8 a dia 12. Eu queria saber se já tem essa data fixa para a gente se preparar melhor até lá, né? Uma vez que só faltam poucos dias para o evento. As etapas regionais. Sobre as datas regionais, nós iremos divulgar em breve, tá? Eu peço um pouco de paciência, porque nós estamos fazendo toda a logística das regionais, porque é uma estrutura, certo? Que a gente está fazendo para essa competição, e nós queremos que seja o melhor para todo mundo, tá bom? Então, peço um pouco de paciência, nós iremos colocar lá no site da competição todas as informações sobre a competição, está tudo no site, tá bom? Então, peço que vocês tenham um pouco de paciência nessa questão de datas, os locais onde vão ser as regionais, tudo isso será colocado lá no site, certo? Então, vão treinando, não se afobem, nem se apertem, que vai dar tudo certo, tá bom? Agora, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Eu tenho uma dúvida. É Rodrigo que está como levantar aqui. Tem uma ordem aqui. Levantem a mão se tiver perguntas. No edital, eu li sobre mentores. E a minha dúvida é em relação a isso. Esses mentores, eles foram disponibilizados em algumas escolas em específico ou outra coisa? Porque eu não entendi muito bem essa parte, não. Eu não entendi tua pergunta. O mentor é o professor. Aí o professor iria acompanhar a equipe. Então, o mentor é o professor que foi inscrito, não são mentores por fora do curso, são os próprios professores das escolas. Os professores que fizeram a inscrição na competição. Certo? Entendi. Mas alguém tem alguma obrigada. pergunta? Nada. Mas alguém tem alguma pergunta? Ô, Karine, não é nenhuma pergunta, é que eu estou preocupada que os meninos vão precisar saírem agora por causa do intervalo. Sim, sim. Faltam 10 minutos. Não tem lista de frequência, tá, gente? Pronto. Então, se ninguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta, se não tiver, estão dispensados. Tchau. Estão perguntando dos mentores de novo, Karine. Na inscrição, é seu mentor que faz sua inscrição, é o professor que já lhe segue. Ele vai até o final. Isso. O início até o final é o seu professor. Isso. Ele quer ser o responsável.
Você quer que eu faça É o professor que fez a inscrição, ela adapta para o PEC? certo? Mais alguma dúvida? Mais alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, está todo mundo dispensado já, tá? Vai ter outra sessão ou a segunda sessão é a mesma coisa, hein? Terá a segunda sessão e a próxima sessão será mais dúvidas, tá? Ah, quer dizer que depois, dúvidas, não vai ser repetição, né? Não, porque os formadores já deram essa formação semana passada. Essa foi mais para quem perdeu a primeira formação semana passada, que teve um problema técnico. Aí a próxima formação vai ser só sobre dúvidas, tá? Então, hoje, pós 3 horas, nas últimas aulas, continua a formação. Continua. Pronto, tá certo. Professora, semana passada a gente não teve formação, viu? Teve a primeira sessão, não teve, só teve a segunda. Porque o menino entrou, não sei se ele esteve não, preparado. não teve um problema técnico, aí não teve essa formação, é por isso que foi dada agora. Aí a segunda sessão, o de hoje, vai ser mais voltada para tirar dúvidas, tá? Vai com a mesma equipe, é isso? Isso, a mesma equipe. Pronto, tá certo. Obrigada. Respondendo algumas perguntas, não teremos formação nem de cargo e nem de dança, tá? Só de resgate, cabo e sumo. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Nós nos encontramos lá na formação aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser participar da sessão da tarde, da segunda sessão, podem entrar, certo? Sem problema nenhum. A reunião vai ficar gravada. O meio que vai ser disponibilizado, eu irei informar em breve, certo? Eles vão disponibilizar para vocês o link para acessar essa formação. Desejo uma ótima tarde a todos. Aí irei encerrar a sessão e quando for depois do intervalo, eu ativo novamente o link, tá bom? Tchau, tchau, gente. E um ótimo intervalo. Olá, Tatiana, tudo bem? Aqui é Túlio, Rinaldo. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera.
Valeu.